Boa noite, a todos os presentes, aos professores, pesquisadores, estudantes, da área de geografia. Queria, em nome da Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas e das Ligas de Camponeses Pobres de todo o Brasil, trazer uma saudação classista, combativa, a todos e todas que estão presentes, aos membros da mesa, representando povos das nações indígenas que resistem há 519 anos, no território brasileiro, pelo seu direito de reconhecimento e identidade enquanto povo e pela luta do seu território para que possa atuar, plenamente como nação, com o resgate da sua língua, dos seus valores culturais, religiosos, por toda a sua ancestralidade. Cumprimentar a companheira Nilce, representando a luta dos remanescentes de quilombolas, que faz parte de toda a história de resistência do povo negro explorado e oprimido no nosso país, e que o povo brasileiro tem uma dívida histórica com o povo preto do nosso país, sim, porque foi a primeira classe trabalhadora do nosso país, é conformada exatamente por esse povo, e hoje a imensa maioria do povo brasileiro é descendente direto, inclusive, do povo negro que veio da África escravizado aqui no nosso país, como mercadoria, como força de trabalho, e que gerou imensas riquezas que conformaram essa classe mais atrasada que existe no nosso país e se perpetua ao longo desses 519 anos, mudando de nomes e de fachadas, que eram os senhores de terra, os coronéis, o latifúndio, depois o agronegócio, que é o que está sendo apresentado aí hoje, mas que, do ponto de vista econômico, material, cultural, político e militar, segue sendo a mesma existência dos senhores feudais da colonização do nosso país. Então, queria saudar, agradecer, mais uma vez, o professor Cepolini pelo convite, agradecer o professor Fábio, os organizadores do 13º ENAMPEG, pelo convite para que a Liga dos Camponeses pudesse participar dessa mesa, e, particularmente, nesse momento que nós estamos vivendo no nosso país, que é de um ataque cada vez maior a todos os direitos mais elementares que foram conquistados pelo povo brasileiro. Então, trazer esse debate para dentro da universidade, em um evento científico, acadêmico dessa natureza, que nós possamos, de fato, estar discutindo aqueles que estão lutando pela terra, pelo território, pela produção, pela sua sobrevivência, e que, de fato, nós estamos sendo criminalizados ao longo de muitos anos. Isso não está acontecendo no gerenciamento Bolsonaro. A criminalização da luta indígena, da luta camponesa, da luta quilombola, ela marca a história da luta do povo brasileiro, porque é só nós retornarmos, como a faixa está colocada aqui na frente. A América ela não foi descoberta, o Brasil não foi descoberto. Essa terra foi ocupada pelos portugueses, a América pelos espanhóis também, atendendo diretamente aos interesses da coroa da Inglaterra, e os povos que aqui viviam tiveram que resistir muito. Por isso, quando eu falei aqui no início, saudando os companheiros, as companheiras e o companheiro representante dos povos indígenas, os companheiros, aliás, foi dizendo que são 519 anos de resistência, porque senão não haveriam mais povos originários no nosso país. Então, toda essa luta que está colocada nos dias de hoje, e particularmente dentro da universidade, das escolas, porque nós estamos vivendo um período no nosso país em que faz parte de uma ofensiva a nível mundial mesmo, uma ofensiva do fascismo e que está se colocando, atacando esses direitos elementares. Então, nós estamos vivendo dentro de um gerenciamento que é antioperário, nós vemos todas as aplicações de medidas, de decretos que são para poder eliminar qualquer direito que os trabalhadores e que o povo tenha, como nós estamos acompanhando todas as manifestações com relação à luta contra a reforma da Previdência, um governo que vem de pátria, lambe-bota do imperialismo norte-americano, como nós acompanhamos, e 1000 discursos não confirmariam isso, mais do que os acontecimentos de Brumadinho esse ano. Porque mais de 300 pessoas morreram soterradas pela lava lá em Brumadinho, pela mineração, e não foi dada nenhuma punição para a Vale. Ela continua explorando as riquezas do subsolo do nosso país. Trens e mais trens saem carregando minério de ferro do nosso país. E o que deixa para o nosso povo? Só a miséria, o sofrimento e a morte.
A gente pode dizer isso 1000 vezes, mas as cenas que todos nós assistimos na televisão não vai sair da cabeça de ninguém, confirma tudo isso. Né? Com a entrega da base de Alcântara para os Estados Unidos poder atuar, colocar a tropa militar dos Estados Unidos atuando dentro do território brasileiro, confirmando esse caráter serviçal, né, que o Bolsonaro tem, e apoiado e tutelado pelo alto comando das Forças Armadas, que vai lá e faz um discurso muito patriota e nacionalista, mas tudo isso está acontecendo no nosso país com a participação e a conivência direta, né, de todos eles, de todos os elementos das classes dominantes do nosso país. Né, estamos vivendo num governo que é latifundista, né, e as várias denúncias que foram apresentadas aqui, né, pelos companheiros, pelas companheiras, confirmam isso, porque os acontecimentos da Amazônia, nesse período recente, do fogo, que realmente chamou a atenção sobre isso, faz parte dessa ofensiva do latifúndio contra os camponeses, os povos indígenas remanescentes de quilombolas. Porque o Bolsonaro, numa reunião no mês de abril, ele declarou guerra aberta ao povo do campo, quando ele disse para os latifundiários que eles tinham direito de matar, porque os proprietários de terra que assassinassem quem invadisse sua terra não seriam criminalizados. Ele está avalizando que quantos e quantas camponeses, indígenas remanescentes de quilombola, que estão lutando pelo direito à terra, pelo direito de produzir, de viver com dignidade, possam ser assassinados, que os seus assassinos não serão criminalizados. Só que ele está dando voz a um acontecimento que já marca a história do nosso povo. Cada comunidade que está aqui, com certeza, tem um parente, tem uma liderança na sua história que foi assassinado para que camponeses tivessem terra, para que quilombolas tivessem terra, para que os povos indígenas tivessem território. Essa é a história que marca o nosso país, e hoje nós estamos vivendo essa ofensiva latifundista, né, apoiada pelo discurso, pela prática que o Bolsonaro colocou, como companheiro relator, das invasões de territórios indígenas que aconteceram no início do ano em Rondônia, em que os latifundiários organizavam os pequenos mesmo para poder ocupar a terra, porque alguém acha que algum latifundiário vai para lá enfrentar a cerca, enfrentar dificuldade, para poder construir algum barraco de lona para poder desmatar? Não é não. Ele junta gente que está precisando de trabalho, que está precisando de terra, ele copita as pessoas, ele engana as pessoas, e o discurso que eles fizeram quando invadiram as terras do povo Uruauauá foi de que agora é Bolsonaro. Estamos aqui porque o Bolsonaro mandou. E é esse discurso que nós temos escutado também no norte de Minas. Camponeses que estão lutando pela terra, camponeses que estão na terra há 19 anos, produzindo, com a terra cortada, com casa construída, fruto do próprio suor e do próprio esforço, porque não foi dado nenhum incentivo por parte do governo, a terra não foi comprada pelo INCRA, não foi regularizada, e as famílias foram organizando, produzindo, desenvolvendo e vivendo durante 19 anos nessa terra. E agora, no mês de julho, houve uma operação com aval do judiciário, através da vara agrária, que deu uma ordem de reintegração de posse, ou seja, uma ordem de despejo contra essas 52 famílias. E, inclusive, o processo cheio de vícios, porque o latifundiário que dá entrada com pedido de reintegração não é o mesmo que está lá na ponta para poder receber a terra que estão sendo despejadas as famílias. E as famílias tiveram suas casas destruídas, a sua produção destruída, foram despejadas. Por quê? Porque existe uma ofensiva contra aqueles que lutam pela terra. Inclusive, nesse período recente, agora do mês de agosto, foi organizada uma força-tarefa do governo federal para poder ser revisto todos os processos de desapropriação no nosso país. Os processos de desapropriação que estão em curso, eles já estão paralisados há muitos anos, com o discurso de falta de verbas, dos cortes de investimento na questão agrária, e nesse período agora, esses processos estão sendo revistos. E essa revisão, essa legalização da situação fundiária no nosso país, não é em função dos pequenos, é em função dos interesses do latifúndio. Porque quem está pedindo revisão dos processos? O latifúndio. Os latifundiários que julgarem que o processo de desapropriação da sua terra não atendeu aos seus interesses e às suas reivindicações, ele pode pedir revisão. Isso em área que já é o projeto de assentamento oficial da reforma agrária, está aberto para isso. Nas áreas de reconhecimento
de territórios de remanescentes de quilombolas está aberto para isso, e com relação aos territórios indígenas, não é nem necessário falar, né, porque isso tem sido propagandeado e anunciado em todos os momentos, né, na imprensa, nos discursos, né, de todas as forças que fazem parte desse gerenciamento aqui no nosso país. Então, essa situação, né, que nós estamos vivendo hoje no nosso país, na questão agrária, e na questão, né, quando eu coloquei da importância desse debate, né, dentro da universidade, porque, além dessas características, né, que eu coloquei com relação ao governo, de ser antioperário, de ser vende-pátria, de ser latifundista, tem a defesa do obscurantismo. E onde que ele tem apertado a tecla com relação a isso? É exatamente com o problema da educação e da universidade. E aplicando exatamente as cartilhas do Banco Mundial, que já defendiam que no Brasil tinha muito investimento no ensino superior, que tinha que cortar esses gastos para investir na educação básica. E isso, como que ele está fazendo? Com o discurso do contingenciamento, corte de verba para a universidade funcionar. Ontem mesmo estava anunciando o corte das bolsas da CAPES, do outro conselho, que eu não sei o nome, né? E que isso prejudica quem? A quem que deve servir a universidade pública brasileira? A quem que deve servir as pesquisas que estão sendo desenvolvidas na universidade pública brasileira? Ao povo brasileiro. Porque todo o conhecimento que é produzido no nosso país, e como o companheiro colocou no início, o conhecimento não é produzido dentro da universidade. Ele é produzido na luta de classe da nossa sociedade. Mas a universidade sistematiza esse conhecimento. O papel da intelectualidade é sistematizar e generalizar esse conhecimento, para que ele não fique isolado e estancado, como é a história do nosso povo. Porque eu tenho certeza que eu estou dizendo aqui para professores da área de geografia, pesquisadores, e eu sei que uma contradição que existe para muitos que estão aqui presentes é uma questão que nós debatemos muito na Liga dos Camponeses Pobres. O nosso país, ele tem um processo da sua conformação enquanto nação incompleto e inconcluso. Porque o povo brasileiro, reconhecendo a particularidade de que existem outros povos que estão dentro do nosso território, que são os povos indígenas, mas o povo brasileiro não tem a sua identidade enquanto nação soberana no nosso país, porque no nosso país não aconteceu revolução democrática, não houve democratização da terra, portanto, não houve desenvolvimento pleno nacional. O desenvolvimento que existe no nosso país de industrialização foi sempre atendendo aos interesses das potências imperialistas, da Inglaterra, da Alemanha e dos Estados Unidos no momento atual. A produção agrícola e pecuária que tem no nosso país não é em função de suprir as necessidades do povo brasileiro. Hoje à tarde eu tive a oportunidade de assistir ao debate que tratou sobre isso, né, sobre a produção, a alimentação e a fome, né, como que coloca elementos tão profundos, e vários fizeram referência ao Josué de Castro. Quantos anos tem isso? Em que ele disse que o problema do povo brasileiro não era a falta de terra para produzir, é em função de quem que se produz. Nós temos sim no nosso país gente que morre de fome. Nós temos sim no nosso país gente subnutrida. Essas dificuldades existem sim. E não é porque falta terra, não é porque falta água, nem porque nos falta capacidade de fazer isso, de produzir ou de desenvolver, mas porque tudo que se produz no nosso país é em função dos interesses do latifúndio, da burguesia e dos interesses do imperialismo, que dita, agora vocês vão produzir soja, agora vocês vão produzir oleaginosas para a produção de bioenergia. Há pouco tempo a gente estava acompanhando isso, quando estava aquela crise no Oriente Médio e que os Estados Unidos não conseguiam controlar o território do Iraque e, portanto, estava ameaçada a condição de controlar as reservas de petróleo. Qual que foi o chamado mundial? Vamos produzir energia limpa e renovável. Bota os camponeses para poder plantar mamona, pinhão, vamos produzir milho. E aí isso foi no período do governo Lula ainda, né? Criou várias indústrias de biodiesel no Brasil, indústrias montadas e estruturadas, como nós temos, inclusive, em Montes Claros, só que a produção de grãos, inclusive, para assegurar o funcionamento da indústria de biodiesel, ainda não era possível. A quantidade de grãos produzidos não impulsionaria, não garantiria a produção de biodiesel na usina que já estava montada, né? Então, a gente vê como que essa situação que nós estamos vivendo hoje no nosso país, né? E quando eu coloco da importância,
né, e do significado que tem que nós possamos fazer esse debate dentro da universidade, porque, apesar de hoje nós vivemos no nosso país, a maioria do povo brasileiro estar nas cidades, principalmente nas grandes metrópoles, como acontece com São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, algumas do sul do país, há ainda no nosso país mais de 60 milhões de pessoas que vivem no campo. E dos mais de 5 mil municípios que existem no Brasil, boa parte deles, apesar da classificação do IBGE de serem cidade, são municípios que vivem do campo, vivem da produção camponesa, vivem do trabalho para o latifúndio, vivem diretamente relacionados à forma de produção não industrial, apesar de ter o nome de serem cidades. Mas elas não vivem da grande indústria. A economia do Brasil ela é principalmente baseada na produção agropecuária e extrativista, da mineração, da extração de madeira, né, como a companheira mostrou as fotos aqui, tanto ilegal como legal, legalizada. Inclusive, nessas denúncias sobre a situação da Amazônia recente, eu estava lendo um documento ainda da época do Fernando Henrique Cardoso como presidente, em que houveram acordos por parte de vários estados da Amazônia Legal com outros países da Europa, com empresas da Europa, para que eles investissem nos seus estados e, em troca, eles teriam direito de exploração de determinados tipos de madeira que haviam. E, para isso, viria o reflorestamento, com a produção de eucalipto, com a produção de pinos, que não são madeiras nativas do território brasileiro. Mas aquelas que são mais ricas, que têm mais valor material para eles poderiam fazer negociações nesse sentido, né? Então, quando nós consideramos a situação do nosso país hoje, a questão agrária e camponesa, ela segue sendo uma questão crucial de ser resolvida no nosso país. Toda a condição de desenvolvimento pleno do país, enquanto nação, enquanto independente do desenvolvimento da sua soberania, parte da necessidade de que haja, de fato, a democratização da terra no Brasil. Porque, à medida que os camponeses, que os pequenos têm terra, que os povos indígenas têm o seu território reconhecido e o seu direito enquanto nação, né, que as comunidades remanescentes de quilombola têm o seu direito a território, são necessárias várias questões para o seu desenvolvimento. As pessoas vão demandar estrada, vão demandar maquinário, vão demandar novas técnicas, vão demandar novos desenvolvimentos da ciência. E esses elementos que são de desenvolvimento da cidade, eles estão cada vez mais tolhidos. Porque quando eu perguntei a quem deve servir a pesquisa das universidades, deveriam servir ao povo. Mas a maior parte das pesquisas que são financiadas não são para servir a nós. Né? Eu não posso afirmar isso, né, com relação à área de geografia, com todo o conhecimento, mas em várias áreas nós sabemos disso. Quais são as pesquisas que são financiadas, que recebem mais investimento? É com relação aos interesses do agronegócio para poder explorar, dos impactos da mineração. E não é os impactos para a vida do povo, não. É os impactos para aqueles que estão retirando aquelas riquezas dali. Né, com relação aos desenvolvimentos, né, que a ciência tem condição de permitir. Então, nós estamos vivendo no nosso país, né, quando eu coloquei todos esses elementos, um momento muito particular. Não porque alguns, inclusive, dizem que nós estamos vivendo tempos muito tenebrosos, né, que nós estamos vivendo só perspectivas muito negativas diante de nós. Mas eu posso afirmar para todos e todas que estão presentes aqui hoje, que, na verdade, essas perspectivas que se colocam tenebrosas são para aqueles que acham que essa ordem que está aí estabelecida tem que continuar assim. Porque o povo do nosso país, que luta por terra, que luta por território, que luta pelo direito ao trabalho, que luta por casa, que luta pelos direitos mais elementares, pelo direito de estudar, de ter saúde, de ter educação, de ter uma condição de vida de qualidade, inclusive pelo direito de poder sonhar com o dia de amanhã, sabe que essa ordem que está aí estabelecida, ela não consegue responder aos nossos anseios e às nossas necessidades. Quando eu falei que no nosso país, e isso não é um caso exclusivo do Brasil, mas da imensa maioria dos países hoje, particularmente de toda a América Latina, que tem um processo não concluso da sua condição de nação, de país independente,
é porque nesses países não aconteceu uma revolução democrática. É porque esses países não são, de fato, independentes. Quando eu relatei, né, com relação ao que nós produzimos, do ponto de vista da terra, do ponto de vista da indústria, do ponto de vista do conhecimento, não é em função do nosso desenvolvimento pleno, mas de uma exploração cada vez maior de potências imperialistas. Mas essa situação que nós estamos vivendo no nosso país hoje, nós estamos vivendo, usando as palavras do professor Safatli, que inclusive é professor aqui da universidade também, de filosofia, que nós estamos vivendo no nosso país um momento de ruptura. E um momento de ruptura que não tem volta. Os acontecimentos do nosso país de 2013 e 2014, que foram quando houveram as manifestações multitudinárias no nosso país, que tomaram as ruas e que fizeram desmoronar toda aquela propaganda de que o povo brasileiro é pacato, passivo e que aceita tudo calado, quando a nossa história é exatamente o contrário. É só procurar para cada um de nós, né, o que nós conhecemos da história do Brasil, da resistência dos povos indígenas, da resistência dos negros, de Palmares, da resistência de Canudos, de Trombas e Formoso, de Contestado. São sempre histórias de luta, de resistência, né, todas as conquistas que o povo brasileiro tem, né, o direito de aposentar, de ter carteira assinada, parece que é uma coisa que sempre existiu, né? Não, isso foi conquistado com luta. Luta de uma ou duas gerações antes de nós, que conseguiram isso, ter o direito à carteira assinada, ter o direito a aposentar, as mulheres terem o direito de aposentar na roça, foi outro dia que isso foi conquistado e foi arrancado com muito suor e com muita luta, e hoje está sendo ameaçado de ser retirado. E aquilo que aquelas manifestações de 2013 e 2014 fizeram foi levantar para todo o povo brasileiro que o caminho que nós temos para poder garantir as nossas necessidades é o caminho da luta. É de seguir o exemplo de luta de todo o povo que tem lutado e tem resistido. Esse não vai ser um caminho fácil. Ele vai ser, sim, um caminho difícil. Mas nada é conquistado de forma fácil. Cada um que está aqui hoje, na condição que está hoje, ou como professor, como estudante, ou nós mesmos que estamos aqui falando, sabemos das dificuldades que passamos para chegar onde nós estamos hoje. Para que fosse possível nós estarmos vivendo hoje, atuando com a consciência, com a compreensão, com os questionamentos que nós temos. E a situação que se coloca hoje no nosso país, né, que, historicamente, o povo brasileiro, o campesinato do nosso país, sempre teve que lutar em armas para poder defender o seu direito à terra. É essa a resistência dos povos indígenas, foi essa a resistência característica da resistência dos quilombos, da revolta dos malês, lá no interior da Bahia, nas capitais. Essa é a história de resistência que conformou o campesinato do nosso país. E hoje, essa guerra declarada contra o povo brasileiro é uma guerra declarada porque sabe que o povo brasileiro vai se levantar e vai defender. Porque eles estão declarando guerra aos camponeses, mas os camponeses também vão preparar a sua guerra, a sua forma e a sua maneira, na condição que tiver, para poder garantir isso que a Nilce colocou. Por que o povo toma terra? Toma terra porque precisa plantar, porque precisa produzir, porque precisa ter condição de viver. Hoje, quem abastece 75% do alimento que é comido no Brasil, que chega nas mesas dos brasileiros, no campo e na cidade, é a pequena produção. Tanto das comunidades de remanescentes de quilombolas, com as várias denominações, como caboclas, RDS e as várias outras denominações, da pequena produção camponesa, uma parcela também vem da produção das populações indígenas, porque aquilo que não é consumido pela comunidade é vendido nos mercados das pequenas cidades, porque o latifúndio, o agronegócio, ele produz para exportar, como foi bem relatado hoje à tarde, e como a maioria aqui tem acompanhado isso, os recordes da exportação de grãos, de commodities, de produtos primários. Então, a luta dos camponeses pela terra, ela faz parte da luta de todo o povo brasileiro. E a luta que está se levantando e que está se gestando no campo, ela não acontece numa torrente de uma vez em todo o país. É aos poucos. São levantamentos, enfrentamentos e resistência de camponeses, camponesas, populações indígenas que estão lutando há anos, às vezes há séculos, para poder estar naquela terra, para poder estar produzindo, estar tirando dali o seu sustento,
para impulsionar o comércio daquela cidade pequenininha, que não tem indústria nenhuma, não tem emprego nenhum. Quem é que compra e que vende ali? Os pequenos produtores daquele lugar. E essa luta, ela vai cada vez mais tomar um tamanho, uma proporção, assim como os levantamentos e a resistência que tem se colocado como uma necessidade na cidade. Porque as manifestações que aconteceram esse ano em defesa do direito à educação, em defesa do direito ao ensino, ao direito de ensinar e de aprender, porque é essa que é a verdadeira contradição colocada, né? Se você tem o direito de ensinar e o direito de aprender, de desenvolver, o que é defender a educação? O que é defender a escola pública de qualidade? É realmente defender o direito de poder exercer plenamente a capacidade das pessoas poder desenvolver suas habilidades e seus conhecimentos. Isso que está sendo negado para o povo brasileiro. Né? Então, essa situação que nós nos encontramos hoje, né, quando eu coloco que nós estamos realmente na eminência, né, dessa luta revolucionária no nosso país, eu estou afirmando isso exatamente em cima de toda a história de luta, né, que nós temos vivido. E a Liga dos Camponeses Pobres, ela se conformou, né, nos últimos anos enquanto uma direção do movimento camponês, que eu não vou dizer que nós somos a maior direção do movimento camponês do nosso país, nem que nós temos a maior expressão nacional, a hegemonia do movimento camponês. Mas nós procuramos conformar, né, as direções, né, das ligas de camponeses pobres nas regiões onde nós estamos atuando, afirmando, né, o reconhecimento e a necessidade, né, de que nós precisamos lutar no nosso país, fortalecendo a aliança dos camponeses com os operários, os trabalhadores, os intelectuais honestos da cidade, de que o principal disso é fortalecer a aliança dos camponeses com os operários, de que nós temos que reconhecer o direito secular, como eu coloquei aqui, de que os povos indígenas têm que ter o seu direito à autodemarcação e à autodeterminação enquanto povo e enquanto nação, de que os povos remanescentes de quilombolas têm que ter o seu direito histórico, a sua dívida paga, nossa dívida para com eles paga, com o reconhecimento do seu território, o seu direito de se organizar para poder estar vivendo ali. E que para os camponeses no nosso país é necessário aplicar um programa agrário de transformações imediatas e de transformações a mais longo prazo. E nós já estamos lutando por aplicar ele, porque esse programa parte de tomar a terra do latifúndio, cortar a terra, parcelar a terra, para que cada pequeno proprietário possa estar vivendo ali, para os camponeses sem terra ou com pouca terra. E essa luta é aquela luta dos poceiros da década de 50 e 60, não ficar esperando regularização por parte desse Estado que não vem, porque esse Estado não está interessado em resolver o problema da terra, né? Porque há quantos anos que existe o Estatuto da Terra no nosso país? Ele é de 64. Né? Nós estamos em 2019. Né? Passaram-se quantos anos de políticas agrárias, de discurso de reforma agrária, e ele não saiu do papel. Muito ao contrário, aumentou a concentração de terras no nosso país. Hoje, 50% das terras tituladas no Brasil estão na mão de 2% dos proprietários. E a imensa maioria do povo continua com pequenas parcelas de terra ou sem terra nenhuma para plantar, para produzir, e cada vez mais aumentando esse exército de reserva na cidade, que vai aumentando a população dos grandes centros, gerando esse exército de reserva e baixando cada vez mais o salário. O salário não está bom para você, não? Então sai daí que tem mais 10 esperando ali, porque eles foram expulsos lá do campo. Então eles têm que aceitar qualquer migalha aqui na cidade. Então, quando nós afirmamos o programa agrário, é de tomar a terra, cortar a terra, dividir para os camponeses, desenvolver novas relações de produção, novas técnicas, e isso, de fato, é um desafio, porque é onde nós temos que atuar junto, inclusive com a intelectualidade, contar com o apoio de professores, de professoras, para resolver problemas que, às vezes, a solução já está dada, quando é para o latifúndio, mas para os pequenos ela não existe. Né, de como resolver o problema da seca, de como resolver o problema das pragas, de como resolver o problema do melhoramento da terra para aumentar a produtividade. Esses problemas têm solução, só que as soluções não são para nós. As soluções são para o agronegócio, para produzir soja para exportação, para criar gado, para vender para Israel, para a Alemanha, para os Estados Unidos. E, nesse programa agrário que nós defendemos, é que nós também temos que desenvolver um novo poder político.
uma democracia plena dos camponeses nas áreas que eles tomaram, em que eles possam se organizar, em que a gente possa tomar as nossas próprias decisões, os nossos próprios planos, organizar a escola, organizar a participação das mulheres, dos jovens, das crianças, né, elevar o nosso nível cultural com as nossas produções, né, de música, de poesia, de organizar atividades culturais com a juventude. E mais à frente, nessa luta pela aplicação desse programa agrário, nós temos consciência que a guerra que está declarada hoje, ela vai se colocar de uma forma muito mais concreta. E cada vez mais significa que nas áreas onde os camponeses estiverem tomando as terras e controlando aquelas terras, as regiões, as áreas do latifúndio que for industrializada, realmente mecanizada, e que tiver condição de aumentar a sua produtividade, elas têm que ser tomadas e administradas por um novo poder que se organize ali, para que aquela produção ou aquela capacidade produtiva que existe naquela terra possa ser usada em benefício e desenvolvimento da população desse local. Então, tomar a terra, desenvolver novas relações de produção, estabelecer uma democracia plena e, mais à frente, ter condição de estatizar a grande indústria do campo. Esse é o programa agrário que nós defendemos como parte da revolução de nova democracia no nosso país. Porque, às vezes, pode parecer exagero dizer que é na questão agrária que reside o nó da questão da soberania nacional. Mas acredito que, como falando para geógrafos, pesquisadores, sabem que o desenvolvimento pleno de várias nações que houve no mundo, ele só foi possível com cada vez mais o desenvolvimento das forças produtivas, da capacidade de desenvolver plenamente, de dominar a natureza, né, de ter condição de produzir cada vez mais, só que não com a contradição que o capitalismo coloca hoje, que hoje cada vez mais a produção é socializada e a acumulação da produção é cada vez um número menor de pessoas. Essa é uma contradição insolúvel do sistema capitalista. Por isso que, quando eu disse que quem só vê uma situação tenebrosa na frente hoje, é porque acha que o capitalismo vai continuar aí para sempre. Mas ele vai ser destruído, ele vai ser derrubado, ele não vai cair de podre. As lutas populares, né, as lutas revolucionárias, os levantamentos que estão acontecendo hoje no Brasil e em várias partes do mundo, são a porta do novo. A contradição que está colocada hoje no nosso país e em vários países do mundo é da ofensiva do fascismo, de um lado, e a perspectiva de uma nova democracia verdadeira do outro, ainda que essa contradição não seja visível para todas as pessoas. Porque isso que nós vivemos no nosso país, ao longo de todos esses anos, e particularmente depois do fim do regime militar, não é uma democracia. Nos perguntemos sobre os relatos de todos que falaram aqui, sobre tudo que nós vivemos no nosso país ao longo desses anos. Isso não é uma democracia. É uma ditadura de classes que estão há séculos no nosso país, né, do latifúndio, da burguesia conformada no nosso país, né, dos interesses do imperialismo. Então, a situação, né, quando eu coloquei aqui de que, na verdade, nós vemos perspectivas muito alvissareiras, né, que nos enchem de certeza de que o futuro pertence a nós, pertence ao povo que está lutando, que está construindo hoje, construindo amanhã, e porque tudo que nós temos e tudo que nós temos condição de construir tem que ser fruto da nossa luta, né, para poder desenvolver de fato, né, um país soberano, com independência, né, com desenvolvimento, né, que é o sonho e a aspiração de todos os brasileiros, brasileiras, das nações, né, e do povo do nosso país e de várias partes do mundo, que nós possamos viver plenamente, né, e para isso nós precisamos, de fato, destruir essa ordem de exploração e de opressão, né, que arranca de nós, né, tudo aquilo que nós estamos produzindo, que nós estamos lutando para construir e para ter. Né? Então, eu queria, né, mais uma vez agradecer, né, a oportunidade, né, de estar participando aqui dessa mesa, né, e que esse debate possa realmente fortalecer cada vez mais, né, a fusão de onde vem o conhecimento, né, e a que deve servir o conhecimento. Né, a gente poder transformar, de fato, a realidade do nosso país,
a partir de onde nós vivemos e transformando a realidade em todo mundo. Obrigada.